6 cometas, mais o visitante interestelar 3I Atlas, aproximam-se todos do Sol nos próximos 30 dias de outubro de 2025. Os astrônomos preveem tipicamente 2 ou 3 cometas brilhantes por ano, mas desta vez surge uma formação de 7 de uma só vez, incluindo um forasteiro de outro sistema estelar em trajetória hiperbólica. Será uma mera coincidência cósmica, um agrupamento natural inédito nos registros modernos? Ou os dados sugerem algo além? As probabilidades, as origens e os únicos 3 visitantes interestelares passados estabelecem o cenário para uma revelação que pode alterar o que entendemos sobre o aleatório no sistema solar. Então, o que impulsiona verdadeiramente esta onda? Uma força invisível ou o maior prêmio celestial da memória viva? Quando um cometa mergulha em direção ao Sol, inicia-se uma metamorfose silenciosa. Inicialmente, trata-se apenas de um grão gelado. Gelo e poeira compactados, a girar no frio profundo. Mas à medida que se aproxima, a luz solar intensifica-se. Este é o periélio, o instante de maior proximidade, quando o calor do Sol atinge o pico e a essência do cometa se desvela. No periélio, a superfície de um cometa pode aquecer centenas de graus em poucos dias. O gelo esconde-se sob a crosta. Água, dióxido de carbono e amônia sublimam diretamente para gás. A pressão acumula-se, fendas abrem-se, jatos irrompem do núcleo, lançando rajadas de vapor e poeira para o espaço. Estes jatos não se limitam a moldar a aparência do cometa. Podem desviar ligeiramente o seu trajeto, alterando a órbita em frações de segundo. Para a maioria dos cometas, tais variações são ínfimas, mas revelam quão ativos estes corpos se tornam ao passar pelo Sol. O resultado é uma coma, uma auréola luminosa de gás e poeira que pode expandir-se para dezenas de milhares de quilômetros. A luz solar dispersa-se nesta nuvem, tornando o cometa visível mesmo da Terra. A coma origina o brilho do cometa, avaliado em magnitude. Os astrônomos recorrem a esta escala para monitorizar a facilidade de observação. Valores mais baixos indicam objetos mais luminosos. Para ser visto a olho nu, um cometa deve atingir cerca de magnitude 6 ou inferior. Muitos nunca chegam lá, desvanecendo no fundo ou ocultos pelo fulgor solar. Mas quando as condições alinham, um cometa pode eclipsar as estrelas, impondo-se no céu noturno com um fulgor fantasmagórico. Depois há as caudas, 2 tipos distintos, cada um moldado por forças opostas. A cauda de poeira, larga e curvada, surge quando a luz solar empurra grãos minúsculos para longe da coma. Reflete uma luz amarelada e branca, arqueando suavemente ao longo do percurso do cometa. A cauda iônica é uma linha mais nítida e azulada, arrastada diretamente para trás pelo vento solar. Este fluxo de partículas carregadas varre moléculas a grande velocidade, podendo fazer a cauda romper ou desligar-se por completo durante tempestades solares. Ambas as caudas afastam-se do Sol, mas os seus ângulos e tons desvendam o que ocorre no cerne do cometa. Cada aproximação é uma disputa entre calor e tempo. Alguns cometas inflamam-se, fragmentam-se ou apagam-se antes de serem avistados da Terra. Outros resistem ao embate, regressando às trevas para outra volta, por vezes séculos depois. Mas, durante a breve fase em torno do periélio, cada cometa transforma-se num laboratório. O seu esplendor e as suas caudas registram a dança invisível entre gelo, rocha e luz solar. A escala de magnitude, o espetáculo dos jatos e das caudas, e estes são os indícios que os astrônomos usam para antever quais cometas se tornarão lendários e quais desaparecerão sem deixar rastro. Nas encostas escuras do Monte ALOA, o Atlas e a abreviação de Asteroide Terrestrial Impact Last Alert System e vigia potenciais intrusos. Em maio de 2025, detetou CEN 2025K1, um cometa que se iluminava rapidamente, com periélio previsto para 8 de outubro. Projeções iniciais indicavam uma passagem solar arriscada, possível desintegração em magnitude pouco acima de 5,2, suficiente para binóculos. O alerta do Atlas foi apenas o ponto de partida. Em setembro, o instrumento SWAN a bordo do Sorro captou CEN 2025R2. O SWAN foca-se no ultravioleta, identificando cometas pelas emissões de hidrogênio. Este prometia uma abordagem próxima, a 0,27 unidades astronômicas da Terra, com pico por volta de 21 de outubro.
A sua trajetória sul e a magnitude prevista de 4 alimentavam expectativas de um espetáculo a olho nu, caso a atividade se mantivesse. O estéreo, habitualmente dedicado a tormentas solares, descobriu 414P, um sungrazer fraco e veloz. Estes cometas roçam o Sol, arriscando a destruição antes de se afastarem. Cada cometa é único, mas todos convergem nos mesmos dias. O levantamento do Monte Lemmon, acima de Tucson, contribuiu com 102.025 a 6 ou Lemmon, um visitante periódico com órbita mapeada. O periélio do Lemmon cai também em 21 de outubro, coincidindo com os FAN. O seu brilho é imprevisível. Alguns modelos apontam para a magnitude 3, outros para tão fraca quanto 8. A rota norte do Lemmon garante vistas claras a observadores da Europa a Canadá. O Pan-STARRS, outro levantamento havaiano, acrescentou 102.025K1. Este novato não se espera que encante, mas o seu momento cronológico importa para o agrupamento. Cada cometa provém de uma busca distinta, robôs, instrumentos solares, levantamentos terrestres. As suas órbitas entrecruzam-se e separam-se, mas o calendário continua a uni-las. Acima de todos ergue-se 3 em Atlas, o intruso interestelar, foi detectado pelo Atlas em julho de 2025. A sua órbita hiperbólica e trajeto apenas de saída confirmam-no como o terceiro visitante verificado proveniente de fora do nosso sistema solar. O periélio ocorre a 29 de outubro, logo após o grupo principal. A sua entrada neste período agitado transforma um fenômeno raro em algo que os astrônomos têm dificuldade em medir. Pela primeira vez, 7 cometas com nomes atribuídos, cada um monitorizado por um instrumento distinto, atingirão o pico em poucos dias uns dos outros. A rede de detecção estende-se desde o solo até a órbita, do ultravioleta ao visível, criando uma malha global de alerta. Com cada nova observação, outubro de 2025 fica mais preenchido, preparando o terreno para um ajuntamento que desafia explicações simples. Num ano comum, o céu oferece as suas maravilhas cometárias com moderação. O registro histórico, que remonta a um século de observações meticulosas, revela um ritmo habitual. 2, talvez 3 cometas suficientemente brilhantes para binóculos, distribuídos ao longo das estações. Na maioria dos anos, não há espetáculo algum visível a olho nu. Quando um cometa surge de forma notável, costuma ser um ator solitário, não integrado num grupo. Astrônomos, amadores e profissionais, habituaram-se a este ritmo pausado. Um gotejar lento de visitantes gelados, cada chegada um acontecimento menor no registro calmo do céu noturno. Os catálogos do Centro de Planetas Menores e da União Astronômica Internacional confirmam isto. Entre 1900 e 2022, o número médio de cometas que alcançam visibilidade binocular por ano situa-se ligeiramente acima de 2. Algumas décadas, como os anos 1950 ou o início dos 2000, registram aumentos temporários graças a novas sondagens ou ao pico de atividade solar que agita objetos mais remotos. No entanto, mesmo com o surgimento de programas de busca de todo o céu, como NEA, Pan-STARRS e Atlas, o ritmo fundamental permanece. Os cometas brilhantes continuam escassos. As suas chegadas dispersam-se, por vezes separadas por meses ou até anos. Os registros indicam apenas alguns casos em que 2 cometas atingem brilho similar em poucas semanas. E esses episódios são lendas entre os observadores de estrelas. O aglomerado previsto para outubro de 2025 destaca-se neste contexto como um raio num céu sereno. Em vez de 2 ou 3, o calendário aponta 7 cometas a atingirem o pico em menos de 30 dias, incluindo um intruso interestelar. Os números parecem incríveis. Simulações de Monte Carlo, baseadas num século de datas de periélio e estimativas de brilho, indicam que a probabilidade de 6 cometas brilhantes e um objeto interestelar se concentrarem num único mês é inferior a 1 em 30. 000, possivelmente tão rara quanto 1 em 100. 000, mesmo ajustando para a maior sensibilidade das sondagens modernas e para o facto de os telescópios atuais captarem objetos mais fracos e distantes do que nunca, a probabilidade mal se altera. O ajuntamento não é ilusão tecnológica. Por todos os critérios estatísticos, trata-se de uma anomalia. As comunidades astronômicas detectaram a irregularidade quase em tempo real.
No início de 2025, à medida que efemérides de cometas recém-descobertos eram partilhadas em fóruns abertos de céu, um padrão surgiu. Ferramentas de visualização, outrora exclusivas de profissionais, permitiram que amadores sobrepusessem órbitas e identificassem o enxame. O espanto era evidente. Ninguém encontrava um precedente histórico. Os arquivos simplesmente não o continham. O viés de sondagem, suspeito habitual em explosões de novas descobertas, não explica o momento. Embora se detetem mais cometas agora do que na era das placas fotográficas, a taxa real de chegadas, especialmente dos mais brilhantes e visíveis, não variou o suficiente para gerar este tipo de acumulação. A atividade solar no pico em 2025 aumenta o número de cometas mergulhadores e pode libertar fragmentos adicionais. Mas não consegue fabricar um desfile de cometas principais, cada um em trajetória própria, convergindo no mesmo mês. O ajuntamento não é mero capricho da observação. É um evento físico real inscrito no céu. Anomalias estatísticas provocam conjecturas, mas exigem rigor. O enxame de 2025 é um experimento natural, um teste de estresse para todos os modelos de chegada e detecção de cometas. Nos próximos meses, os astrônomos vasculharão os dados em busca de ligações ocultas, origens partilhadas, ecos orbitais, indícios de fragmentação no passado remoto. Por agora, os números falam por si. Outubro de 2025 será um mês sem paralelo na história da observação de cometas. Um pico estatístico que resiste a explicações fáceis e abre caminho para uma investigação mais profunda das causas. Estatísticos da União Astronômica Internacional processaram os dados assim que a formação de outubro de 2025 se clarificou. Recorreram a simulações de Monte Carlo, uma lotaria digital que sorteia datas aleatórias de chegada de cometas a partir de mais de um século de observações. Cada execução colocava a mesma questão. Com que frequência é que 6 cometas brilhantes mais um visitante interestelar atingem o pico num único mês? A resposta: quase nunca. Em 1 milhão de anos simulados, o ajuntamento surgiu apenas uma mão cheia de vezes. As odds brutas, inferiores a 1 em 30.000, são tão remotas que deixam a maioria das probabilidades ser corações acelerados em busca de ar. O viés de amostragem é o primeiro suspeito em qualquer surpresa estatística. Levantamentos celestes modernos, como o Atlas, o Pan-STARRS e o Zik Transit Facility, varrem os céus com eficiência implacável, capturando cometas fracos que escapariam das gerações anteriores. No entanto, mesmo após corrigir por estes olhares mais aguçados, a anomalia mal se atenua. As simulações consideram todos os avanços em sensibilidade, cada aumento na taxa de detecção desde o ano 2000. O resultado faz com que a probabilidade de tantos cometas brilhantes e distintos se aglomerarem num único mês caia ainda mais, para menos de 1 em 100.000 são probabilidades que se esperam de uma lotaria, não do firmamento. A magnitude 2 recusa-se a encaixar em explicações simples. Telescópios de levantamento detectam mais cometas tênues, mas o número de candidatos verdadeiramente brilhantes, visíveis a olho nu, manteve-se teimosamente constante ao longo de décadas. O agrupamento de 2025 não é um desfile de objetos marginais impulsionados por câmaras melhores. Trata-se de uma convergência de cometas que se destacariam em qualquer época. Cada um ultrapassando o limiar de visibilidade por mérito próprio. O registro histórico, que abrange placas fotográficas, livros de registro e catálogos digitais, revela apenas flares isolados e o raro duplo ato. Nunca uma reunião como esta. Visualizações do centro de planetas menores expõem o último século em contraste gritante. Na maioria dos anos, o calendário é uma grelha escassa, com picos de cometas dispersos por meses. Nas raras ocasiões em que 2 cometas se aproximaram do periélio em conjunto, os astrônomos tomaram nota. 3 num mês é uma lenda. 7, incluindo um intruso interestelar, representa um pico estatístico tão acentuado que se destaca sozinho. Nenhum surto de atividade solar, nenhum aumento na cobertura de levantamentos, pode invocar este padrão apenas pelo acaso. Os números, outrora empilhados, recusam-se a ser ignorados. Modelos de probabilidade, correções de detecção e limiares de brilho apontam todos para a mesma conclusão.
O agrupamento de outubro a dezembro de 2025 não é uma ilusão gerada por tecnologia humana ou flutuação estatística. Por todas as medidas, trata-se de um evento físico que testa os limites da aleatoriedade. Os modelos deixam uma questão suspensa no ar. Se o acaso não explica o enxame, o que o fará? Imagine por um instante que estes 7 cometas não seguem apenas as leis do acaso. O que seria preciso para coordenar a sua chegada? O Dr. Kevin Blanchard, membro da equipe de descoberta do Atlas, apresenta os números crus. Para guiar mesmo 2 cometas para trajetórias sincronizadas, quanto mais 7, exigiria forças muito para além daquilo que jatos naturais produzem. Os empurrões não gravitacionais típicos, medidos pelos parâmetros A1, A2 e A3 de Marsden, mal ultrapassam 1 milionésimo de g. A desgasificação natural pode alterar a velocidade de um cometa em menos de 1 metro por segundo ao longo de meses. Mas para comprimir janelas de periélio em dias, o ΔV necessário salta para dezenas de metros por segundo. Isso é 100 vezes superior ao maior surto de cometa alguma vez registrado. Um pastoreio artificial deixaria marcas. Surtos simultâneos todos fora de janelas de tempestades solares. Assinaturas químicas, isótopos engenhados, metais ou moléculas nunca vistas em cometas naturais gravados nos seus espectros. Alterações orbitais sincronizadas visíveis como desvios abruptos partilhados nas soluções pós-periélio. Uma prova irrefutável seria uma razão isotópica tão artificial que só poderia ser fabricada, ou uma aceleração não gravitacional fora do padrão de todos os cometas conhecidos. Até agora, os dados mantêm-se teimosamente normais. Os parâmetros de Marsden para cada cometa de 2025 encaixam-se na gama esperada para o seu tamanho e distância ao Sol. Análises espectrais de solo e espaço mostram apenas as impressões digitais familiares de água, gelo, poeira e moléculas simples. Sem isótopos engenhados, sem surtos coordenados, sem sinais. Os números deixam pouco espaço para fantasias. Se uma mão oculta estiver em ação, esconde-se melhor do que qualquer tecnologia conhecida pela ciência. A ronda mais recente de varreduras de rádio do SETI passou sem um único sinal artificial. O array de telescópios Allen e as equipas do Breakthrough Listen seguiram todos os objetos principais do agrupamento de outubro, com foco especial no 3 e Oumuamua durante a sua aproximação mais próxima, em todo o espectro. De 1 a 11 GHz, horas de integração, sem balizas de banda estreita, sem pulsos artificiais, nada além do sussurro de emissões naturais e do ruído de fundo habitual. O silêncio é tão revelador como qualquer resultado positivo. Se houver uma mensagem, está escondida mais fundo do que os nossos instrumentos alcançam, ou simplesmente não existe. Enquanto isso, o máximo solar atingiu o seu pico. Modelos de meteorologia espacial mostram um Sol repleto de energia, ejeções de massa coronal, vento solar de alta velocidade e tempestades magnéticas que abalam satélites e esticam caudas de cometas até ao ponto de ruptura. Cada desconexão de cauda no enxame de outubro, cada clarão súbito ou jato, coincidiu com um pico de atividade solar. A cronologia é apertada. O breve surto do Lemon seguiu uma onda geomagnética medida na Terra. Estes são sinais clássicos de drama impulsionado pelo Sol, não de comunicações coordenadas. Nenhum cometa no agrupamento aproxima-se da Terra a menos de 0,27 unidades astronômicas. O risco de impacto é zero. O verdadeiro perigo mundial não surge de visitantes gelados, mas do próprio Sol. Tempestades solares capazes de desligar redes elétricas e interferir em satélites. Com a lista de vigilância a expandir-se, os astrônomos preparam ações conjuntas, análises espectrais, monitorizações astrométricas e painéis abertos que registram cada irregularidade. A norma persiste, alegações excepcionais exigem provas excepcionais. Por enquanto, os dados mantêm-se firmes. Sem acelerações artificiais, sem moléculas manipuladas, sem manobras coordenadas. O céu está repleto, mas o julgamento é inequívoco. O exame prossegue. O que alteraria esta visão? Um sinal, um isótopo não natural, um movimento impossível para um cometa. Até lá, o ceticismo não é mero precaução. É a ferramenta mais eficaz ao nosso dispor. Ainda assim, as causas por trás de tal sincronia exata continuam por esclarecer,
pois nenhum processo conhecido obriga cometas independentes a aproximarem-se desta forma. Conforme chegam novas observações no pico solar, os investigadores ficarão atentos a variações imprevistas em espectros, trajetórias ou desintegrações. Para já, o agrupamento de cometas de 2025 serve de alerta. O nosso sistema solar ainda nos pode espantar, e cada solução gera novas dúvidas.